Geralmente, ao ouvirmos vozes de Moscou, nos referimos a Putin, Medvedev, Peskov e Solovyov. Afirmam que a Rússia está prestes a varrer os últimos focos de resistência da Ucrânia e que, mesmo que não seja em breve, ainda assim o nosso poder vai esmagar a fraqueza deles. Será que é assim mesmo? A Rússia é tão forte ou a Ucrânia é tão fraca assim? Vamos começar com os fatos. Na Rússia, segundo eles, há 140 milhões de habitantes. Mesmo que não sejam 140, mas 120 porque eles mentem, ainda assim é muito mais, isso significa. Bem, digamos assim. É 3 vezes mais que os 45 milhões de ucranianos, agora talvez até 10 ou 12 milhões a menos, pois muitos saíram. A Rússia, desde os anos 2000, vem se preparando para conflitos armados, enquanto a Ucrânia, arruinou suas indústrias militares e não cuidou muito bem do estado do seu exército. Mesmo depois da Crimeia, mesmo depois de saberem em 2021 que a Rússia estava se preparando para atacar novamente. A Rússia recebe bilhões com a venda de energia, inclusive de países que dizem apoiar a Ucrânia. Mas eles não querem pagar mais caro pela gasolina e pelo gás para ajudar a Ucrânia. Tudo indica que a Rússia deveria ter conseguido facilmente quebrar a resistência de um país vizinho mal armado, não muito rico e com uma população significativamente menor. Mas não conseguiram, isso já é um truísmo. Mas a resistência dos ucranianos, as armas que Trump 45 forneceu à Ucrânia e, de certa forma, a bagunça. No exército, a Rússia conseguiu deter o avanço. A Rússia e a Ucrânia começaram a negociar um cessar-fogo no momento em que a Rússia estava em choque com a perspectiva de uma paz duradoura. Mas Boris Johnson, em nome da União Europeia, e Biden transmitiram a Zelensky a proibição de parar a guerra. E começou essa campanha de 3 anos, exaustiva e mortal, que destruiu, na minha opinião, 1/3 da Ucrânia e matou mais de 1 milhão de pessoas, de ambos os lados. O que está acontecendo dentro da Rússia? Será que todos estão realmente entusiasmados em defender a população de língua russa contra fascistas míticos? O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, disse recentemente: russos devem acordar. Aceite a realidade, afirmou o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, em 28 de setembro. Muitas pessoas estão morrendo sem motivo aparente. Mostrar, eles sabem disso na Rússia, né? Entendem? Ou ainda estão em êxtase. Veja o que escreve uma blogueira pró-Rússia, ex-juíza em Kiev. Ela se mudou para Moscou, estudou lá e depois foi para Kiev. Em 2021, se não me engano, ela se mudou para Moscou e apoiou a invasão da Ucrânia. Veja o que ela escreve, morando em Moscou agora. O governo russo diz que ao menos 50 mil recém-convocados já estão na Ucrânia. Surge uma lista de reclamações, ausência de liderança dos oficiais médios, táticas que causam muitas perdas e falta de treinamento. Os pagamentos prometidos não foram recebidos. A CNN repercutiu e incluiu isso no relatório sobre a guerra. Não demonstram raiva na linha de frente. Esposas e mães dos soldados mobilizados também expressaram fúria. Até o final de 2023, o Chatham House afirmou que esses membros das famílias estão se tornando uma ameaça crescente para Putin, pois continuam organizando protestos, petições e apelos. Isso gera dores de cabeça para Putin. Esses protestos mostraram a raiva interna, exemplificada por um telespectador que ligou para a NTV afirmando que a Rússia mente para seu povo. Já começam a surgir vozes na Rússia dizendo que Putin está mentindo, ao que parece. Já prenderam e ainda prendem, mas essas palavras são ouvidas cada vez mais. Lembre-se, isso deve ser uma ocupação rápida e fácil. Isso não deveria ter custado tanto à Rússia, forçando-a a mobilizar tropas 2 vezes e pagar altos salários a soldados contratados. No fim, Putin ficará sem soldados. Ou isso vai forçá-lo a abandonar suas ambições na Ucrânia, ou a tomar uma decisão que pode virar uma população cada vez mais insatisfeita contra ele. De qualquer forma, a Rússia está perdendo, e Putin sabe que isso é inevitável. Mas vamos dar uma olhada em como a guerra está se desenrolando e o que realmente aconteceu, não? Não são apenas os Estados Unidos da América que dizem que a Rússia já perdeu a guerra, mas os próprios russos. Em um grande golpe para Putin, os russos admitem que a guerra na Ucrânia já está perdida. Não era para acontecer assim para Putin.
Quando suas tropas entraram na Ucrânia pela primeira vez em fevereiro de 2022, ele esperava que qualquer resistência ucraniana fosse rapidamente esmagada. Claro, a Rússia poderia sofrer algumas perdas, mas os tanques entrariam em Kiev e a Ucrânia não teria outra escolha a não ser capitular. Como na anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, o problema começou quando a Ucrânia resistiu. As forças russas despreparadas foram repelidas. Após perder grande parte das conquistas iniciais na operação militar especial, a ajuda militar ocidental chegou. A Ucrânia revolucionou a guerra moderna com o uso de drones. E aqui estamos nós, nos aproximando de 4 anos desde que Putin iniciou sua invasão. 3 anos e meio, 3 milhões de mortos. E por quê? Vamos ouvir aqui a Montian. Uma dessas vozes é de Tatiana Montian. Diferente dos que protestam contra Putin na Rússia, Montian é propagandista pró-Kremlin, diz o Kyiv Independent. Seguir a linha do partido é sua principal função. Nos últimos anos, ela repetiu tudo o que Putin quer para convencer os russos de que a guerra dele vai melhor do que parece. Parece que não mais. Durante uma entrevista em 22 de setembro, Montian disse que as coisas estão tão ruins que em breve ela terá que tomar alguma medida radical. No horizonte surge nova mobilização. No início de setembro, o avanço desacelerou muito. Talvez tenham usado as últimas reservas, afirmou Montian sobre o exército russo na Ucrânia. Ela não é uma comentarista ocidental que o Kremlin possa acusar de parcialidade. Montian é uma das suas. E agora, ela revela informações sobre a situação dos recursos humanos e das conquistas territoriais da Rússia, que contradizem a linha oficial do Kremlin. E ela não é a única. Um dia antes da entrevista de Montian, Dmitry Rogozin fez declaração semelhante. Rogozin também pertence ao campo pró-Kremlin. Ele é tão importante que Putin o nomeou senador russo, representando áreas ocupadas de Zaporíjia. Rogozin é um senador indicado por Putin. Ele não deveria contrariar seu patrono. A voz de Rogozin diz que a Rússia está perdendo. Em uma entrevista à mídia russa Blocknot, Rogozin foi questionado diretamente por que a Rússia ainda não conseguiu vencer a Ucrânia. Ele justificou: no nosso país, só temos 2 aliados, o Exército e a Marinha da Rússia. Atualmente, a Marinha está menos envolvida por razões óbvias. Do outro lado, vários países de alta tecnologia apoiaram o regime golpista de Kiev. Bem, parece que Rogozin está tentando jogar a carta da pobre e pequena Rússia. Ler nas entrelinhas revela a verdadeira história. Segundo Rogozin, as sanções ocidentais pressionam a Rússia. E isso começa a ter efeito no campo de batalha. A Rússia, antes vista como uma das maiores potências militares, não possui recursos para avanços territoriais relevantes. Os drones ucranianos são um problema, diz Rogozin. Segundo ele, a Ucrânia tem 10 vezes mais drones do que a Rússia. A Rússia nada pode fazer, pois fabricantes ucranianos de drones atuam clandestinamente, fora de seu alcance. O avanço no mapa é difícil e nossas tropas pagam um preço alto, afirma Rogozin. É esse preço colossal que conecta os comentários de Rogozin aos comentários de Montian. Esses comentaristas pró-Kremlin destacam os ucranianos, pois consideram alto demais o custo em sangue russo por pequenas conquistas na Ucrânia. Dinheiro? Na Rússia tem o suficiente. Carne de canhão é moeda de troca. Ninguém se importa ou precisa de pessoas com seus próprios destinos, aliás, com amores, filhos, afazeres, problemas. As pessoas não importam para Kremlin, nem um pouco. Mas mesmo com os chineses e coreanos atraídos, eles estão ficando cada vez menos numerosos. Acho que uma mobilização em massa está chegando. Como o povo vai reagir a isso? Isso assusta o Kremlin. Os bovinos, acostumados a ficar calados, podem enlouquecer. Isso já aconteceu na Rússia antes. Bem, lembre-se, Senka Razin Pugachov Makhno. Pavel Gabarev, ex-representante pró-Rússia e governador popular de Donetsk, comentou no Telegram sobre as declarações de Rogozin. Ele concluiu que as perdas da Rússia são maiores porque avança, enquanto a Ucrânia apenas se defende. Os militares da Ucrânia estão bastante satisfeitos com essa situação, diz ele, especialmente agora, quando começaram a atacar as refinarias de petróleo russas. Gabarev informou que 26%. As capacidades na Rússia estão parcial ou totalmente inativas. Não acompanhei, mas considero uma notícia séria. Por causa desses ataques, que retardam as engrenagens da máquina militar russa, tanto quanto as enormes perdas do país. Os ataques às refinarias de petróleo dão à Ucrânia influência, pois atingem território russo.
Isso é mais uma coisa que Putin nunca esperava quando iniciou sua invasão. Depois, Gabarev falou algo que Putin jamais esperava ouvir de um ex-aliado. Ao mesmo tempo, a propaganda russa continua a enganar o público, fazendo-os acreditar que as forças armadas da Ucrânia estão perto da derrota, enquanto, na verdade, estamos desgastando o inimigo e em breve venceremos. A situação chegou a um impasse e representa uma derrota, afirmou Gabarev. Outro fantoche de Putin disse que a falta de avanço para o interior da Ucrânia significa derrota. Mas parece que Gabarev está apenas refletindo o crescente sentimento de raiva em relação a Putin, que é sentido em toda a Rússia. O russo médio ou percebe que o Kremlin mentiu por anos, ou diante do alto número de mortos ganha coragem para se manifestar onde antes não faria. O Kyiv Independent exemplifica a origem dos sentimentos anti-Putin crescentes na Rússia. Antes que esses comentários, supostamente de propagandistas pró-Kremlin, repercutissem na mídia estatal russa, o canal NTV transmitiu ao vivo o talk show político Mesto Vstrechi. No episódio de 19 de setembro, no programa, um convidado disse que os números das perdas da Ucrânia divulgados pelo Kremlin aos russos são impossíveis. Com o início das hostilidades, o exército ucraniano chegou a 800 mil pessoas e depois crescia de 100 a 120 mil por ano, segundo o convidado. Perdas de 1 a 2 milhões, pois o exército ucraniano não existiria nesse caso. Esse é um número interessante. Com base nisso, podemos supor que o Kremlin está dizendo ao seu povo que a Ucrânia perdeu até 2 milhões de pessoas, o que é aproximadamente o dobro das perdas da Rússia, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. Segundo o convidado, isso é impossível. Quando seus próprios fantoches começam a coçar a cabeça e duvidar, não só duvidar, mas também expressar suas dúvidas. Isso é muito ruim para o regime. A situação para Putin está ficando tão ruim que até mesmo a mídia controlada pelo Kremlin está ficando tão inquieta que está pronta para transmitir discordância. Talvez não seja coincidência que comentaristas dizendo que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia só começaram a falar após essa entrevista. O ponto de virada pode já ter ocorrido, e agora Putin enfrenta o risco de ser atingido por uma opinião pública cada vez mais negativa. Retomando o que Gabariev falou sobre a Rússia estar perdendo a guerra. Talvez soubessem, embora não exatamente da forma que você poderia imaginar. Gabariev, como outros comentaristas, não afirma que a Rússia perdeu ao ponto de seu exército desmoronar por causa da defesa ucraniana. Este é um tipo incomum de derrota, quando um lado destrói o outro, resultado de vários fatores. Como dissemos na introdução, a operação militar especial, prevista para durar dias, já dura anos. Isso já é uma derrota, pois mostrou ao mundo que a Rússia está longe de ser uma potência militar eficaz. A primeira perda é a humilhação causada pelo fracasso em alcançar uma vitória rápida. Eu concordo plenamente que isso é uma enorme perda para a Rússia. Ela era considerada uma força militar séria. E agora, o que restou disso? Bem, só lhes resta a bomba atômica, mas como exército, como potência, não existe mais. A segunda e muito mais importante perda é que a Rússia não pode vencer. Pode parecer estranho, mas um país agressor que não avança perde tanto quanto o país destruído pelo agressor. Esse é o problema da Rússia. Apesar de todos os recursos e das pessoas enviadas à Ucrânia, a Rússia praticamente não conquistou território. Em vez disso, a cada dia que passa, há mais mortes e mais sinais de que a Rússia, no final das contas, será forçada a desistir do seu objetivo de tirar a soberania da Ucrânia. No 5º dia após o início da guerra, eu disse que, aconteça o que acontecer, ao expulsar o inimigo de Kiev, a Ucrânia venceu no sentido de que defendeu sua soberania. Naquela época, eu não sabia que Boris Johnson correria até Zelensky e, em nome de Biden e dos membros da União Europeia, exigiria que o conflito não fosse congelado, mas que a guerra continuasse. Dessa forma, a Rússia recebeu uma segunda chance, mas, como você pode ver, ela não conseguiu aproveitá-la. Quais os sinais da possível derrota da Rússia? Vamos começar pelas pequenas conquistas territoriais da Rússia, que, segundo o Kyiv Independent, foram terríveis para o país em 2025. Lembre-se, foi o ano em que Putin iniciou a ofensiva de verão da Rússia contra a Ucrânia. No começo da ofensiva, Putin disse: "Toda a Ucrânia é nossa", segundo o Atlantic Council, em 2 de setembro. O presidente da Rússia acrescentou que há motivos para acreditar que podemos derrotar as forças ucranianas. Em março, sugeria que Putin confiava em uma vitória rápida da Rússia, ou talvez não estivesse confiante e apenas mentisse novamente ao seu povo. A ofensiva de verão acabou e os números já são conhecidos.
O mapeamento ucraniano e dados da Deep State, especializada em inteligência de fontes abertas, indicam que na grande ofensiva de verão, a Rússia capturou 1.548 km², mas isso representa apenas 0,256% do território total da Ucrânia. Matando 100 mil dos seus próprios soldados, a Rússia capturou 0,2% do território da Ucrânia. Isso se chama primeira vitória. Considerando todo 2025, os números parecem ainda piores. Entre 1º de janeiro e 31 de agosto, a Rússia perdeu 210 mil soldados por morte ou ferimentos. O fracasso da ofensiva de verão elevou as perdas além do esperado, mas ainda assim Putin não previa tantas ao invadir a Ucrânia. Ano passado, segundo a Al Jazeera, a Rússia capturou só 4.168 km², 1.609 milhas quadradas ao custo de 427 mil soldados. São 637 mil militares russos por menos de 1% do território ucraniano. 637 mil militares russos perdidos e 5.800 km² capturados desde fevereiro de 2022. No total, cada soldado russo morto, ou oficial, trouxe para a Rússia 9 metros quadrados de terra ucraniana, território ucraniano. Agora podemos facilmente descobrir quantos militares Putin teria que sacrificar para que a Rússia conquistasse 100% da Ucrânia. É preciso multiplicar 637 mil perdidos e capturados km², vai dar 63 milhões de soldados. Eu sei que você vai dizer que não precisa colocar o país de joelhos para vencer. Não é necessário capturar tudo, mas pelo menos metade da Ucrânia deve ser tomada para que o país se renda. Mesmo assim, não sei se isso acontecerá. Bom, digamos que é preciso capturar metade, mas, para isso, a Rússia teria que sacrificar 3,65 milhões de recrutas. Conhece uma velha piada soviética? O jornalista pergunta, e o seu cavalo, ele consegue comer 3 baldes de cevada? O camponês pensou e disse, comer até que ela come, mas quem é que vai dar para ela? Assim, então, de repente, onde é que ela vai arranjar 35,5 milhões de soldados? Bem, só se os chineses mandarem todos os seus Humveibins. Mesmo assim... Esta é uma guerra de desgaste que a Rússia começou e a Rússia está perdendo. Putin não quer que percebam, por isso mente. Em 30 de setembro, Dargan disse que ele foi pego em uma mentira. Tudo começou quando o Ministério da Defesa da Rússia publicou um mapa no Telegram. À primeira vista, nada parecia suspeito. O ministério dizia que o mapa mostrava as conquistas russas desde o início de 2025. Apesar das supostas conquistas serem questionáveis, tudo parecia normal. Algumas pessoas notaram que o mapa estava longe de ser normal. Ele não era atual. Na verdade, ele tinha ao menos 50 anos. Isso era evidenciado pelo fato de que a cidade de Siversk estava marcada como Yama no mapa. Siversk não era chamada de Yama desde 1973. Havia ainda problemas com nomes, como o uso no mapa de cidades rejeitadas pela Rússia, mas aceitas pela Ucrânia. Por exemplo, Bakhmut estava identificado como Bakhmut, o que parece normal. Porém, a Rússia não usa mais esse nome, apesar de já ter usado, segundo Dargans. Ele passou a usar esse nome ocasionalmente em documentos oficiais. Mas junto com a questão de Yama, o uso de Bakhmut mostra que a Rússia está usando um mapa antigo. Aqui a Rússia parece tentar usar um mapa antigo para distorcer suas conquistas. Um único mapa fez o Ministério da Defesa da Rússia perder credibilidade. Qual seria o motivo de usar um mapa tão antigo se não fosse uma tentativa de falsificar os dados? O mapa pode ter usado fronteiras antigas da cidade, dando a impressão de que a Rússia conquistou mais território do que realmente conquistou. Ou talvez a Rússia realmente dependa de mapas que têm décadas de idade e, na verdade, não faça ideia de quão pouco território ela está reivindicando. Para ser honesto, acho que eles usam mapas antigos por um motivo muito simples. O dinheiro para novos mapas foi liberado, mas eles roubaram. A Rússia pode ter que se mobilizar em breve. Montaigne sugeriu que a Rússia pode ter esgotado suas últimas reservas no verão, forçando Putin a buscar mão de obra em outro lugar. Você nunca ouvirá o presidente da Rússia dizer isso. Uma importante figura militar dos Estados Unidos da América diz que o Kremlin acredita que a Rússia perdeu a guerra na Ucrânia. Kit Kellogg é o enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América para a Ucrânia.
Em 30 de setembro, a United 24 divulgou comentários de Kit Kellogg no Fórum de Segurança de Varsóvia. Acho que no fundo, Putin sabe que não vai vencer. Para ele, essa luta está perdida. Isso não vai acontecer a longo prazo, declarou Kellogg. Ele afirmou que os ataques da Ucrânia a refinarias russas tornam o futuro ainda mais sombrio. Cada ataque reduz o envio de gasolina e diesel da Rússia para tropas, outros países e cidadãos. Kellogg afirma que qualquer medida que tire petrodólares da Rússia é positiva, pois pressiona Putin a entender o que muitos russos já perceberam. A guerra na Ucrânia se tornou invencível para a Rússia. Isso é o termo correto? Invencível, ou seja, bem, sem sentido e sem perspectivas. E se a guerra não pode ser vencida, isso significa que a Rússia perdeu. O caos interno aguarda Putin, mesmo enquanto milhares de soldados morrem na Ucrânia. Para Putin, quase tudo acabou, pois a Rússia está prestes a mergulhar no caos após a guerra, com a Ucrânia se voltar contra ele. Na verdade, não tenho nada a acrescentar a isso, exceto que Putin pode decidir congelar a guerra, permanecer na mesma linha de frente e não avançar. Porque quando você avança, você é morto. Sim, tentando tomar a Ucrânia e o Ocidente pelo cansaço. Devido ao novo posicionamento de Donald J. Trump, essa é a tática. Legendas por Dima Torzok. Nada vai trazer resultado e isso vai jogar contra ele. Até a próxima.